Você já teve a sensação de que há algo maior reservado para você? Como se sua vida tivesse um propósito especial, mas ainda não soubesse exatamente qual. Algumas pessoas carregam dentro de si sinais sutis, marcas invisíveis que as distinguem das demais. São aqueles que parecem enxergar além do que os olhos podem ver, sentir aquilo que os outros ignoram e carregar dentro de si um chamado misterioso. Mas afinal, como saber se você é um escolhido? Existe um conjunto de características, experiências e sensações que revelam essa identidade espiritual. Ao longo da história, indivíduos com esse chamado foram testados, desafiados e moldados para cumprir missões grandiosas. Neste vídeo, você fará um teste interativo que ajudará a identificar se você é um desses escolhidos. Cada resposta pode revelar algo surpreendente sobre sua jornada. Então, prepare-se para descobrir a verdade sobre si mesmo. Quem são os escolhidos? Desde os tempos mais antigos, sempre houve aqueles que pareciam carregar um chamado maior. Pessoas que não apenas existiam, mas que possuíam um propósito, algo que as diferenciava das demais. Na Bíblia, figuras como Moisés, Davi e os profetas eram reconhecidos como escolhidos. Eles tinham um destino traçado, mas esse destino nem sempre era claro desde o início. Ser um escolhido não significa ter uma vida fácil ou privilegiada. Pelo contrário, essas pessoas frequentemente enfrentam desafios, momentos de solidão e questionamentos profundos sobre sua própria identidade. Muitas vezes, são incompreendidas, sentem-se deslocadas do mundo e passam por situações que testam sua força e sua fé. E não são apenas figuras bíblicas. Ao longo da história, encontramos líderes espirituais, pensadores, pessoas comuns que, de alguma forma, marcaram sua geração. Alguns, como São Francisco de Assis ou Madre Teresa, dedicaram suas vidas ao serviço e à transformação do mundo. Outros, sem grandes holofotes, simplesmente carregaram dentro de si um chamado silencioso que guiava suas decisões e suas ações. Mas se há escolhidos, como reconhecê-los? Será que existem sinais que indicam essa identidade? A resposta está nos pequenos detalhes, sensações, intuições, acontecimentos que se repetem na vida dessas pessoas. No próximo capítulo, vamos entender o que torna essa jornada tão desafiadora e por que os escolhidos são testados de forma tão intensa. O desafio dos escolhidos, provas e tribulações. Se há algo que define os escolhidos, é o caminho de provações que precisam percorrer. Diferente do que muitos pensam, ser escolhido não significa receber privilégios ou ter uma vida fácil. Na verdade, quanto maior o chamado, maiores são os desafios enfrentados ao longo da jornada. Na Bíblia, vemos isso claramente. Jó, um homem íntegro e fiel, foi testado ao extremo, perdendo tudo o que possuía. Moisés teve que enfrentar rejeição e isolamento antes de liderar seu povo para a liberdade. Jesus, o maior de todos os escolhidos, enfrentou perseguição, traição e a cruz. Mas por que isso acontece? Simples. Os escolhidos precisam ser moldados. As dificuldades não surgem para destruí-los, mas para fortalecê-los. A dor os ensina, as perdas os refinam e os obstáculos os preparam para aquilo que precisam realizar. Se você já sentiu que sua vida tem sido mais difícil do que a dos outros, se já enfrentou desafios inexplicáveis e mesmo assim continua de pé, isso pode ser um sinal. As provações não são castigos, mas parte do processo de lapidação. E agora, chega o momento mais esperado, o teste que pode revelar se você é um escolhido. O teste, perguntas e explicações. Agora que já entendemos quem são os escolhidos e os desafios que enfrentam, chegamos ao momento crucial. Identificar os sinais que podem revelar se você é um deles. As perguntas a seguir não são simples curiosidades, mas reflexões profundas baseadas em padrões espirituais e relatos históricos. Se você se identificar com várias delas, isso pode ser um forte indicativo de que há algo maior reservado para a sua vida. Vamos ver cada uma delas em mais detalhes. Você sente que tem uma missão maior, mesmo sem saber exatamente qual é? Essa é uma das características mais marcantes dos escolhidos, o sentimento de que há algo maior aguardando. Esse chamado pode ser algo que aparece em momentos específicos da vida, como uma sensação inexplicável de que sua existência tem um propósito maior do que o cotidiano comum. Ao longo da história, muitas pessoas que foram vistas como escolhidas passaram por essa sensação. Moisés, por exemplo, cresceu no palácio do faraó sem saber que seria o libertador do povo israelita. Jesus,
Como muitos sabem, iniciou seu ministério apenas aos 30 anos, depois de viver em aparente anonimato. Esse sentimento de ter uma missão, mesmo sem saber exatamente qual é algo que os escolhidos carregam. Eles sentem que suas vidas não estão limitadas ao ordinário, mesmo que isso não seja totalmente claro no início. Se essa sensação ressoa com você, é possível que seu chamado também esteja aguardando para ser descoberto. Você sente que não pertence totalmente a este mundo? Ser um escolhido muitas vezes vem com o desconforto de se sentir diferente dos outros. A sensação de não pertencer não é necessariamente uma rejeição ao mundo, mas sim a percepção de que você tem um papel que vai além dos padrões normais da sociedade. Jesus disse: "Meu reino não é deste mundo." João 18:36. Essa frase reflete a ideia de que os escolhidos frequentemente têm uma percepção de que há algo além do mundo material e das normas sociais. Desde a infância, muitas pessoas relatam se sentir desconectadas dos valores e objetivos típicos da maioria, como se estivessem destinadas a algo maior. Essa sensação de desconforto pode ser um sinal de que você possui uma missão que vai além do entendimento imediato. Outras pessoas percebem algo diferente em você, mesmo que você não entenda o motivo. Os escolhidos frequentemente exalam uma energia que atrai ou incomoda as pessoas ao seu redor. Este fenômeno é difícil de explicar, mas é algo bem documentado. José, da Bíblia, por exemplo, era invejado pelos seus irmãos porque havia algo nele que os fazia se sentir inferiores. A presença dos escolhidos tem o poder de inspirar ou desafiar aqueles ao seu redor. Algumas pessoas podem ser atraídas por você sem saber por quê, buscando conselhos ou inspiração. Outras podem sentir uma antipatia inexplicável, como se sua luz os incomodasse. Essa reação contraditória de pessoas ao seu redor pode ser um reflexo da força espiritual ou da missão maior que você carrega, mesmo que você ainda não compreenda completamente sua importância. Você tem uma intuição forte e percebe coisas antes de acontecerem? A intuição é um dos sinais mais marcantes dos escolhidos. Muitas vezes, esses indivíduos têm uma percepção aguçada, uma habilidade de perceber o que está prestes a acontecer ou captar informações que os outros não conseguem. Profetas e líderes espirituais de todas as tradições frequentemente demonstraram essa habilidade. No Antigo Testamento, por exemplo, o profeta Elias foi capaz de perceber a vontade de Deus em momentos cruciais. Além disso, muitas pessoas relatam sonhos significativos ou pressentimentos sobre acontecimentos futuros. Essa sensibilidade não é apenas sobre previsões, mas uma conexão intuitiva com o divino ou com algo superior. Se você tem essa habilidade de perceber coisas antes que elas aconteçam, ou se seus sonhos parecem ter uma conexão com a realidade, esse pode ser um indício claro de que sua missão está sendo guiada por uma força maior. Você tem um desejo profundo de ajudar os outros, mesmo que isso lhe custe algo. Os escolhidos não buscam a fama ou a riqueza, mas têm um profundo desejo de servir aos outros. Mesmo diante de suas próprias dificuldades, há uma vontade inabalável de ajudar, de fazer a diferença na vida das pessoas. Isso pode se manifestar em gestos pequenos ou grandes ações de generosidade e amor. Jesus, por exemplo, dedicou sua vida ao serviço dos outros, apesar dos imensos sacrifícios pessoais. Madre Teresa de Calcutá fez o mesmo, passando sua vida entre os mais pobres e doentes do mundo. Não se trata de uma ação isolada, mas de um compromisso constante com a humanidade, independentemente das dificuldades pessoais. Se você sente que sua vida tem mais sentido quando está ajudando os outros, mesmo que isso requeira sacrifícios, isso pode ser um sinal de que você carrega uma missão divina. Agora que você refletiu sobre essas perguntas e se aprofundou nos significados, é hora de interpretar seus resultados. Se você se identificou com várias dessas características, o que isso pode significar para a sua jornada espiritual? No próximo capítulo, vamos explorar como entender melhor os sinais e como você pode usar esses insights para continuar sua jornada. Interpretação dos resultados. Agora que você refletiu sobre as perguntas, vamos interpretar o que suas respostas podem significar. Se você se identificou com a maioria das perguntas, isso pode indicar que você possui um chamado especial. Os escolhidos não são apenas aqueles que realizam grandes feitos públicos, mas também aqueles que, em silêncio, fazem a diferença no mundo ao seu redor. Essa sensação de missão, a intuição aguçada e a dificuldade de se encaixar são sinais de que sua jornada pode ser diferente da dos outros. O próximo passo.
aprofundar seu autoconhecimento e buscar entender melhor seu propósito. Se você se identificou com algumas perguntas, mas não todas, isso pode significar que você está em um processo de descoberta. Nem todos os escolhidos reconhecem sua missão desde o início. Talvez você esteja passando por um período de aprendizado e amadurecimento antes de despertar completamente para seu chamado. Se esse for o seu caso, continue sua busca espiritual e preste atenção aos sinais ao seu redor. Se você sentiu que poucas ou nenhuma das perguntas se aplicam a você, isso não significa que você não tenha um propósito. Todos nós temos um papel importante na existência, mas talvez sua missão esteja mais ligada ao presente, ao dia a dia, e não a uma jornada espiritual de grandes desafios. Ainda assim, o autoconhecimento e a reflexão são ferramentas poderosas para crescer e evoluir. Independentemente do seu resultado, o mais importante é continuar sua busca por significado e propósito. Agora que você completou o teste e refletiu sobre os sinais de ser um escolhido, é hora de olhar para o futuro. Seja qual for o resultado, o mais importante é a jornada de autoconhecimento e a busca constante por seu propósito maior. Todos temos algo único a oferecer ao mundo, e o simples fato de questionar seu papel espiritual já é um grande passo. Se você se identificou como um escolhido, é possível que sua missão seja grandiosa, mas lembre-se, não se trata de fama ou reconhecimento, mas de servir, crescer e transformar. Se você está apenas começando a perceber esse chamado, siga com coragem, pois o universo sempre está guiando aqueles que estão dispostos a ouvir. Agora, compartilhe conosco nos comentários suas percepções sobre o teste. Como você se sente em relação ao seu propósito? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, pois teremos muito mais conteúdo para ajudá-lo na sua jornada espiritual. Continue a busca. O universo está esperando por você.